Olá, meus amigos, nós estamos de volta com as nossas catequeses sobre o artigo Creio na Igreja. E esta é a parte 5 e nós vamos tratar hoje a Igreja como obra da Trindade. A Trindade, nós sabemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, três pessoas, um só Deus, certo? Então, a Igreja é obra dessa Trindade. Hoje já existe uma aceitação de que a Igreja deriva de Cristo, do mistério da sua Páscoa, mais precisamente. E se não foi Ele que a instituiu, pelo menos Ele a preparou durante a sua vida pública, ao reunir atrás de si os apóstolos e os discípulos que testemunharam a sua existência, as suas palavras e as suas ações. Assim, ele deixou no coração dos seus discípulos os elementos que constituíram os alicerces da Igreja. A crítica moderna nega a intenção de Jesus de fundar a Igreja. Vocês vão ouvir alguém dizendo que Jesus nunca fundou a Igreja. Alguém, por exemplo, um teólogo chamado Loisy, era francês e sacerdote, ele disse, por exemplo, que Jesus anunciou o reino e o que veio foi a Igreja. Com essa afirmação, ele se alia a essa crítica moderna, dando a entender que a Igreja não está em continuação com o reino de Deus e nem é querida por Jesus. No entanto, ao analisar os textos da Sagrada Escritura, nós podemos perceber que Jesus foi colocando os elementos constitutivos da Igreja, que surgiu como sacramento do próprio Jesus a partir de Pentecostes. De tal maneira, a vida total de Jesus, o Verbo de Deus feito carne, constitui, assim nós poderíamos dizer, o fundamento para a constituição total da Igreja. Os mistérios da encarnação e da Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Cristo, a vinda do Espírito Santo, se constituem como origem histórica da Igreja. Assim, mais do que da vontade de Jesus, a Igreja, nós podemos dizer, é obra da Trindade. O Concílio Vaticano II, e eu vou ler o texto literalmente, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que é a Constituição sobre a Igreja, no número 2, vai nos ensinar o seguinte. Aí é importante eu digo a vocês, que são nossos ouvintes aqui dessas catequeses, esses textos que a gente vai colocando aqui, depois vocês podem conferir esses documentos, vocês podem baixar na internet, em PDF, hoje já são disponíveis. Então, Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja. Coloquem lá, vocês baixem, é importante vocês conhecerem. Nós temos a pretensão de fazer uma catequese sobre as 4 grandes constituições da Igreja. Quer dizer, as constituições dogmáticas, que é a Sacrosanto Concílio, sobre a liturgia, a Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, a Lumen Gentium, sobre a Igreja, e a Gaudium et Spes, sobre a nossa vivência cristã no mundo, a Igreja no mundo de hoje, no mundo aí, né? A Igreja como presença no mundo. Então, nós pretendemos fazer essa catequese, mas antes eu preciso terminar o credo, que já faz um bocado de tempo que nós estamos aí. Você vê como tem tanta coisa para a gente falar sobre aquilo que a gente reza, né? Como tem coisa para a gente entender. Então, a Lumen Gentium número 2 diz assim: o Eterno Pai, pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo. Decidiu elevar os homens à participação da vida divina e não os abandonou, uma vez caídos em Adão, falando do pecado, antes em atenção a Cristo Redentor, que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, sempre lhes concedeu os auxílios para se salvarem.
Deus sempre concedeu aos homens, é o que o texto está dizendo, os auxílios necessários para a salvação da humanidade. Então, aos eleitos, o Pai, antes de todos os séculos, discerniu e predestinou para reproduzirem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de uma multidão de irmãos. E aos que creem em Cristo, decidiu chamá-los à Santa Igreja, a qual prefigurara desde já o princípio do mundo e, admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na sua antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos. A Igreja foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito, que inclusive celebramos em Pentecostes, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Então, como se lê nos Santos Padres, a gente, quando fala dos Santos Padres, nós chamamos aqueles que fizeram a teologia primeira da Igreja, que se debruçaram sobre a realidade da Igreja e pensaram, como seria a Igreja. Então, os padres da Igreja, os Santos Padres. Todos os justos depois de Adão, desde o justo Abel até o último eleito, se reunirão em Igreja Universal junto do Pai. Então, esse número 2 está falando que a origem da Igreja está na Trindade e a Igreja será consumada na Trindade, ou seja, a Igreja triunfará em Deus. Essa mesma Constituição Dogmática Lumen Gentium diz assim: veio, pois, o Filho enviado pelo Pai, que nele nos elegeu antes de criar o mundo e nos predestinou para sermos seus filhos de adoção, porque lhe aprouve reunir nele todas as coisas. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizando com a sua própria obediência a redenção da humanidade. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado e pré-anunciaram-nos as palavras do Senhor acerca de sua morte na cruz. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Pelo sacramento do pão eucarístico, ao mesmo tempo é representada e se realiza a unidade dos fiéis que constituem um só corpo em Cristo. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual vimos e por quem vivemos e para o qual nós caminhamos. Assim, caríssimos ouvintes, caríssimos que participam dessas catequeses nossas, a ceia de Jesus com os seus apóstolos, onde ele institui o sacerdócio e a Eucaristia, bem como institui também o mandato de ir e pregar o Evangelho, de batizar e fazer as nações discípulos dele, são dois fatos de maior alcance para a fundação da Igreja. A Eucaristia faz acontecer a presença real de Jesus na Igreja, de tal maneira que a pregação não se torna vazia e sem sentido, mas plena de realidade, uma palavra plena de realidade. O conteúdo da pregação, portanto, é o próprio Jesus. Fazei isto, diz ele, em memória de mim. O discípulo que está em comunhão com Jesus, que se alimenta do corpo e do seu sangue, vai e anuncia a sua experiência. Jesus mesmo o capacita e o envia. E nesse ano vocacional, lembrar essa nossa vocação de comunhão com Jesus. Então, é o Senhor mesmo quem
nos chama para estar em comunhão com Ele, nos capacita e envia. Ide. Se levarmos a sério, portanto, a obra de Deus, os seus planos salvíficos em nosso favor, nós vamos entender por que Ele fundou a sua igreja. E para finalizar, então, essa catequese, eu vou citar literalmente o número 8 da Lumen Gentium, que diz assim: assim como Cristo realizou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. Cristo Jesus, que era de condição divina, despojou-se de si próprio, tomando a condição de escravo. E por nós, sendo rico, fez-se pobre. Assim também a igreja, embora necessite dos meios humanos para o prosseguimento da sua missão, não foi constituída para alcançar a glória terrestre, mas para divulgar a humildade e a abnegação também com o seu exemplo. Cristo foi enviado pelo Pai a evangelizar os pobres, a sarar os contritos de coração, a procurar e salvar o que perecera. De igual modo, a igreja abraça com amor todos os afligidos pela enfermidade humana, mas ainda reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. Procura aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. Enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas expiar os pecados do povo, a igreja, contendo pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. A igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha. Mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer pela paciência e pela caridade as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada mais fielmente, o seu mistério, até que, por fim, se manifeste em plena luz. Então, isto que eu li literalmente é a Lumen Gentium número 8, falando sobre o mistério da igreja. Ela é o corpo de Cristo e faz as mesmas ações de Cristo. Tal como Cristo se entregou por nós, a igreja também precisa realizar esta obra de redenção, entregar-se por nós, passar pelas vicissitudes do tempo, pelas perseguições, para ajudar a humanidade a ser vencedora do pecado e da morte. Na igreja, nós somos felizes, na igreja nós estamos em comunhão com o Senhor, na igreja nós estamos no caminho da plenitude da vida. Eu desejo a você um bom final de semana, que vocês possam ser muito felizes junto dos seus, e invoco agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por vocês estarem conosco, multipliquem estas catequeses, vamos ajudar as pessoas a entender a nossa realidade de igreja. Obrigado e até o próximo encontro.